Boa noite, meu povo. Olha nós, aqui outra vez. Falei que eu voltava depois de Barcelona e Osasuna. Estou voltando, não do estádio, mas de casa, porque eu acompanhei o Barcelona feminino. O Barcelona hoje fez 9-1, somando o masculino e o feminino. 6-1 ganhou o time feminino do Wolfsburg, que está na semifinal da Liga dos Campeões. E 3-0 fez o Barcelona no Osasuna. É líder do Campeonato Espanhol. Eu quero abrir aqui agora de curiosidade, porque eu ainda não vi quem será o adversário do Barcelona. Será o Chelsea, que ganhou do Manchester City por 3-2 no agregado. Chelsea será adversário do Barça nas semifinais da Liga dos Campeões, assim como foi na temporada passada. A coisa se decidirá na Inglaterra, assim como na temporada passada. Na temporada passada, o Barcelona perdeu em casa e foi vencer o Chelsea em Stamford Bridge para se classificar. Indo ao masculino, meu povo, 3-0 em cima do Osasuna. Barcelona, mais uma vez, fez um jogo em teoria tranquilo. Virá um jogo na prática tranquilo, tem muito mérito de conseguir resolver rápido o jogo. Resolver rápido é muito importante para tirar a motivação do adversário, para não ficar correndo o tempo inteiro, para controlar mais o jogo, para levar o jogo para onde você quer, para não ter que gastar tanta energia no segundo tempo, conseguir descansar jogadores, rodar jogadores. Só não é redondo por conta da lesão do Dani Olmo. Começando com a formação, era um time com Frank de Jong, Pedri, Gavi, Dani Olmo, só que nenhum deles era ponta esquerda, né? O Barcelona não jogou com falso ponta esquerda, dava a entender que podia ser o Dani Olmo para jogar por ali, ou o Gavi, que já fez algumas vezes e fazia mais vezes com Xavi, mas não, era o Pedri bem perto do Frank de Jong, o Gavi bem perto do Dani Olmo, bem centralizados, e o lado do campo todo para o Baldé, com o Lamine bem aberto na direita e o Ferran Torres centralizado. Assim saiu o primeiro gol do Barcelona. Aliás, tem algo que é muito curioso. Vejam o primeiro gol do Barça e o terceiro. Tem uma diferença clara de como que a jogada se configura, mas é um bom exemplo de como é o Ferran como centroavante e como é o Lewandowski como centroavante. O Ferran quer se antecipar a zagueiros, quer bola normalmente no primeiro pau, e o Lewandowski quer se esconder nas costas do zagueiro, para o zagueiro não saber onde ele está, e ele conseguir as cabeçadas, as finalizações no segundo pau. Tem uma diferença muito evidente de posicionamento, de onde querem a bola esses dois atacantes do Barcelona. Enfim, começou com o Ferran e deu certo. Fez o gol, sofreu o pênalti. O Dani Olmo sofre o pênalti, que acaba convertendo na segunda vez. O pênalti realmente tinha que voltar, né? O defensor que interfere, porque quando não interfere não precisa, o defensor que interfere tinha invadido a área. E na volta o Dani Olmo faz o 2-0 para o Barcelona, deixa o jogo muito tranquilo. Foi um muito bom início do Barça, inspirado, achando espaços, teve uma bola do Lamine excelente para o Ferran. Aliás, o jogo do Lamine e do Pedri são duas maravilhas mais uma vez. E o Barcelona conseguiu resolver muito rápido. Classificação para vocês terem ideia, eu não vou colocar na tela esse tipo de coisa, porque eu estou gravando isso realmente no final de um dia longuíssimo por aqui. Mas o Barcelona tem, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato, 3 pontos mais que o Real Madrid, 7 pontos mais que o Atlético de Madrid, com vantagem sobre os dois no confronto direto. Do Real Madrid ainda não sabe se o Barcelona terá vantagem ou não, porque o Real Madrid pode ganhar por 5 gols de diferença e recuperar essa vantagem. Vamos levar em conta que isso é muito pouco provável que aconteça, que o Barcelona terá vantagem sobre o Real Madrid no confronto direto. Então, mesmo que eles empatem em número de pontos, o Barcelona levará vantagem por conta disso. E se o Real Madrid ainda fizer 4-0 no Barcelona, fizer 4 gols de diferença e empatar o confronto direto, o Barça nesse momento tem 19 gols mais de saldo do que o Real Madrid. E com o Atlético de Madrid, que saldo de gols já nem faz diferença mais, o Barcelona tem que 24, mas o Barcelona tem 27 gols a mais de saldo do que o Atlético de Madrid. É uma doideira o que faz o Barcelona, que já tem 78 gols em 28 rodadas do Campeonato Espanhol. Basicamente, o que quer dizer hoje é que, se continuar assim, o Barcelona vai ser campeão na penúltima rodada. Porque, independentemente do que aconteça na última, ele não poderia ser ultrapassado tendo 3 pontos mais do que o Real Madrid. Se ele perder o Real Madrid ganhar, por conta do confronto direto, o Barça seria primeiro. E algo que eu acho curioso é quando a gente olha a arrancada do Barcelona após aquela derrota para o Atlético de Madrid, o último jogo de 2024, quando o Barcelona perde do Atlético de Madrid em 21 de dezembro, o Barça tinha 8 pontos menos do que o Real Madrid e 6 pontos menos do que o Atlético de Madrid. E hoje o Barcelona tem 3 pontos mais do que o Real Madrid, então saiu de menos 8 para mais 3, 11 pontos fez o Barcelona em relação ao Real Madrid em 10 rodadas, e com o Atlético de Madrid ele sai de menos 6 para mais 7, faz 13 pontos em relação ao Atlético de Madrid em 30 rodadas, porque Real e Atlético de Madrid tropeçaram muito, tropeçaram inclusive entre eles no confronto direto, e o Barcelona só teve um tropeço contra o Getafe, de resto no Campeonato Espanhol ele ganhou de todo mundo.
uma super arrancada nessas 10 rodadas com 9 vitórias do Barça, que aliás é uma muito boa temporada, é quase que uma temporada excelente e linear, não fosse por um período ali de 2 meses ou de 1 mês e meio, que o Barcelona tropeça 7 vezes em 8 rodadas do Campeonato Espanhol. Para mim, os tropeços eram muito mais de resultados do que de desempenho, mas sim, são muitos tropeços em muito pouco tempo. Só ganhar uma de 8 no Campeonato Espanhol não é nada normal para o Barcelona. E ali o campeonato quase foi para o espaço, mas nesse momento o Barcelona volta a liderar. E o campeonato tende, eu acho, que ficar entre Barcelona e Real Madrid até o final. Mas se o Barcelona continuar nessa pegada de não perder ponto para ninguém, de ganhar os jogos com facilidade, vai ficar difícil para o Real Madrid manter o pulso até o final. Mas como o Barcelona já oscilou em um momento da temporada, a gente acha que ele pode oscilar mais uma vez. Se for uma oscilação grande como aquela, o título fica muito ameaçado. Sobre o jogo contra o Osasuna, gente, começa muito bem, com os gols muito rápidos, muito bom cruzamento do Baldé, que está crescendo muito na temporada, né? O crescimento do Baldé e a evolução dele nessa temporada chamam muito a atenção. Como ele está atacando, acho que com mais do que apenas correr. Hoje, a assistência dele para o gol é a mais normal do Baldé, que é correr e cruzar rasteiro, acho que é o que ele faz melhor. Mas tem muita saída de bola, com o time muito apertado, sem opção de passe, que ele consegue construir boas diagonais correndo, boas arrancadas, defendendo cada vez melhor também. É um jogador que se está falando pouco, eu acho, pela evolução que ele está mostrando na temporada. Já se pode falar mais do Baldé, que está muito melhor do que nas duas temporadas iniciais dele, como lateral do Barcelona. 1 gol e 8 assistências até aqui. Eu nem sei se isso aqui já está atualizado ou não. Acho que não. 1 gol e 9 assistências, 10 participações de gols do Alejandro Baldé, com muitas assistências essa temporada. Segundo gol sai quando já poderia ter saído pelo menos mais um. Tem um cara a cara do Ferran que o goleiro pega muito bem. Depois do 2-0, o Barcelona administra. A saída do Frenkie de Jong, até onde a gente viu aqui de informações, é também para administrar, sem o Marc Casador e agora sem o Dani Olmo por algumas semanas. O meio-campo do Barcelona, que parecia muito povoado, já não está tão povoado assim. O Dani Olmo saiu com problema no adutor. É um problema que normalmente tira jogador 2 a 3 semanas, quando não é algo muito, muito grave, 2 a 3 semanas. O Barcelona vai fazer, em 25 dias, 8 jogos, basicamente em 3 semanas e meia. Como essa sequência é muito grande, e o Dani Olmo é um jogador de recuperação, às vezes mais lenta, que requer mais cuidados, pode ser que o Dani Olmo perca aí quase 10 jogos, perca uns 8 jogos, inclusive os jogos contra Borussia Dortmund, por conta desse problema que ele teve, que irritou muito o Hans Flick, né? Ficou muito chateado o Hans Flick, a culpa do Dani Olmo se machucar, quando é um jogador com histórico de lesão, se machuca mais uma vez. Ele vinha já virando um fixo do time, nos jogos grandes era o Dani Olmo 10, e agora Hans Flick vai ter que recorrer a Gavi, a Firmin, e entrou muito bem o Pablo Torre, né? Acho que o Pablo Torre não é para entrar nessa briga para os jogos grandes para ele estar, mas sempre que ele entra ele joga bem. É um jogador, parece um pouco mais pesadinho, né, que os outros, acho que de menos mobilidade, de menos, não menos esforço, mas menos capacidade física que os outros têm, mas de muito bom pé. O Pablo Torre realmente assim tem um toque diferenciado na bola e é um jogador muito útil para elenco. Então, nesse momento, sem o Dani Olmo, com essa sequência tão grande de jogos, aqui e ali o Pablo Torre pode ter que jogar e pode ajudar, porque hoje, inclusive, entrou bem e ajudou. Participa do terceiro gol dando passe para o Firmin, que é um jogador também que tem uma temporada muito irregular e que pode se recuperando. Quem não tem temporada irregular é Pedri e Lamine Yamal. Os dois, de novo, fizeram um jogo daqueles. Quando o jogo se resolveu com 2-0, basicamente, o que dava vontade de assistir o jogo era para ver o que mais que eles iam fazer, inventar. A sensação dá que eles não perdem a bola nunca, e quando eles perdem é porque eles tentam algo que é quase impossível e às vezes ainda dá certo. É uma temporadaça que ainda está melhorando dos dois. A sensação que eu tenho é que tanto o Pedri como o Lamine estão jogando cada vez melhor. 108 ações com a bola do Pedri, 91% de acerto de passe, deu 2 passes-chave e uma grande chance criada. Lamine Yamal acertou 7 dribles de 16, 2 grandes chances criadas. No final, assim, tem aquela bola pro Ferran no início do jogo e a finalzinho também pro Paulo Victor. É sensacional, fora várias e várias, que ele dribla 1, 2 no terceiro jogador, parece que vai começar a ter algum problema o Lamine Yamal. Um ótimo jogo, mais uma vez, do garoto de 17 anos. Gol de Lewandowski, que entrou no segundo tempo, 23 gols em La Liga, fica a 3 do Mbappé, que é o vice-artilheiro, vai arrancando e mantendo uma distância ok do atacante francês do Real Madrid na briga pela artilharia. Acho que isso está bem aberto também, porque o Mbappé às vezes faz muitos gols em
em um jogo, fez 2 contra o Villarreal, já tinha feito 3 alguma vez, então acho que está bem aberta a briga pela artilharia, mas o principal é que o Barcelona pegou um jogo que vinha desgastado no meio da data FIFA, pior público da temporada, 42 mil pessoas, no estádio de 50 mil, teve mais de 80% ainda de taxa de ocupação, e esses jogos que às vezes pode dar uma pequena preguiça e parecer só um trâmite, o Barcelona vai lá e transforma ele num jogo tranquilo realmente para não gerar dor de cabeça. Repito, a única coisa que faz com que não seja tudo redondo, porque jogou bem, descansou Pau Cubarsí, descansou Lewandowski, descansou Rafinha, no final ainda saiu o Pedri, a única coisa ruim é a lesão do Dani Olmo. Iguala o número de jogos com os outros, abre 3 para o Real Madrid, com ainda vantagem no confronto direto, abre 7 para o Atlético de Madrid, praticamente tira o Atlético de Madrid da disputa pelo título, tudo quase redondo. Não fosse a lesão, aliás, que é bem raro nessa temporada, que jogadores do Barcelona tenham lesões musculares, o Dani Olmo justamente é o que mais sofre com isso. Tá falado, meu povo, eu vou abrir caixinha de perguntas, se você tá vendo isso aqui, a caixinha já tá aberta no Instagram, para sexta-feira, amanhã, eu responder as perguntas de vocês, mas era só para fazer um vídeo aqui contando desse Barcelona 3, Osasuna 0, como é bom ver Lamine e Pedri jogarem, e esse Barcelona. É tudo muito encaixadinho, mais uma vez, uma noite que o Barcelona, uma tarde para vocês aí, mais uma noite para mim aqui, que o Barcelona diverte a gente vendo jogar futebol. Valeu, gente. Se vocês não estiverem cansados igual eu, vai aproveitar a quinta-feira, porque a quinta é a nova sexta. Tchau, tchau.